Nessa aula, você vai aprender como criar uma ficha técnica de receita e depois como usar essa ficha técnica com tudo isso que tem aqui para precificar o seu produto. Então, hoje a receita que eu vou criar com você é do molho de mostarda com mel, que aqui na minha cozinha eu já sei que vai com 1 quilo de maionese, 700 gramas de mel, 700 de mostarda, 3 colheres de vinagre de vinho branco e 2 pitadas de pimenta do reino. Então, vamos lá seguir. Liga a balança, tira a tara da balança, ajusta ela para ficar no nível certo. Daí eu venho aqui com minha maionese. Eu sei que se eu não soubesse dessas medidas, eu tiraria tudo aqui agora de uma vez só, né? Se eu não tivesse tudo isso precificado aqui já no restaurante. E aí eu faria do jeito que eu faço no dia a dia. Eu vou colocar aqui 1 quilo de maionese. Um quilo de maionese. Vou colocar 700 ml, coloco a clara do ovo. Coloco 700 ml de mel de abelha. Nessa receita aqui, pessoal, vocês podem até copiar, que ela é uma delícia, tá? Nessa receita, a gente usa mel de abelha de verdade. Nada daqueles mel que a gente encontra no mercado. Tem gosto de nada. Mel de abelha, 700 ml. E também vou colocar 700 ml de molho de mostarda, que a gente usa esse cepero, ele é muito bom. Inclusive, essa mostarda cepera. Pegar de novo, 700 gramas. Vou colocando aqui aos poucos, para não passar. Essa medida certa. Foi 700 gramas de mostarda. E agora, na minha receita também vão 3 colheres de vinagre de vinho branco. Pode ser a colher bem cheia também. 3. E aí, por fim, 3 pitadas de pimenta do reino preto. Isso aqui dá um gostinho super legal no final. 3 pitadas de pimenta do reino preto. E aí, sabendo que eu fiz tudo isso, eu pego meu caderninho aqui e faço molho de mostarda e mel. O que é que eu usei nesse molho? 1 quilo de maionese Hellmann's, 700 gramas de mel, 700 gramas de mostarda, 30 gramas na balança de vinagre e no final foram 5 gramas de pimenta. Então, isso aqui na prática é o que eu faço na minha cozinha. Você pede aí uma pessoa que faz na sua cozinha ou você mesmo faz, e aí você anota exatamente como a pessoa faz essa receita, que é como você vai usar no dia a dia. E aí, no final, a balança me diz que o rendimento total dessa receita foi de 2 quilos, 435 gramas. E aí, é isso que eu vou colocar lá na planilha de precificação, que vai ser a outra etapa desse vídeo. Eu vou te mostrar como aplicar essas informações que a gente pegou agora lá na planilha. E aí, caso você queira usar essa receita de mostarda com mel no seu restaurante, pode ficar tranquilo, porque ela é sucesso. É só misturar, né? No final, a gente mistura tudo com fouet. E aí, deixa eu te mostrar como ela vai ficar, a textura dela. Gente, isso aqui com a minha receita de frango frito fica perfeita. Se você for conseguir colocar aí no seu restaurante com alguma receita que você tem, pode provar que ela é deliciosa. Deixa eu só misturar aqui, que tem que usar muita força agora. E aí ela é uma boa receita também, porque ela é super fácil, os ingredientes são todos prontos, tá? Inclusive, essa receita é uma receita que a gente não usou nem cocção, nem fritura. Se fosse uma receita que você precisasse ou fritar ou fazer o cozimento do produto, era só você fazer do jeito que você fez aqui, faz o cozimento ou a fritura e depois vê qual é o rendimento total. Vamos lá, que agora só faltam as bolinhas de maionese, que era mais difícil de diluir. Eu já tentei, inclusive, fazer isso aqui com mixer, mas ela deu uma alteração. No resultado, ele ficou um pouco mais mole do que a textura normal e por isso a gente usa o fouet. Tá quase lá. Grava aqui, Matheus, isso aqui tá ficando muito bonito. A textura dela fica muito boa, a cor fica muito bonita também. Você pode colocar isso aqui num sanduíche, que é como a gente faz aqui, numa salada, e fica uma delícia. E a próxima etapa é como a gente vai precificar essa receita lá na planilha do fluxo do preço. Agora chegou o momento de você sair da sua zona de conforto, que é a cozinha, para aplicar todas aquelas informações que você tem, né, daquela receita que a gente fez do molho de mostarda com mel, aqui na planilha do fluxo do preço. Então, lembra que eu registrei tudo? Lá no molho eu usei 1 quilo de maionese, 700 gramas de mel, 700 gramas de mostarda, 30 gramas de vinagre de vinho branco e 5 gramas de pimenta do reino moído. Então, ok, eu tenho esses dados, mas como é que eu vou saber quanto isso me custa? Só com a planilha do fluxo do preço. Então, vamos lá.
eu preciso ir aqui na segunda aba, que é de insumos, e aí para isso, para encontrar esse preço, eu preciso ter todos os insumos cadastrados aqui na planilha, tá? Então vamos lá, naquela receita que eu fiz de molho de mostarda com mel, nós usamos mostarda, e eu sei que o galão de 3,5 litros me custa R$ 32,59. Também usei maionese Hellmann's aqui com preço identificado, pimenta do reino moída, vinagre. O mel de abelha também tá aqui e o vinagre de vinho branco tá aqui embaixo. Então, eu já puxei dos meus fornecedores os últimos preços que eles praticam. Inclusive, é muito importante que vocês atualizem sempre esse valor pago aqui, tá? Para pegar normalmente o último valor que você pagou do seu insumo. E aí eu tenho já esses cinco insumos cadastrados aqui. Tendo isso, eu já consigo ir para a próxima etapa, que é a nossa ficha técnica de receitas aqui na quarta aba da planilha do fluxo. Então, vamos lá criar uma nova receita, que é o nosso molho de mostarda com mel. Nome do produto, molho de mostarda e mel. Rendimento total não vou colocar agora. E lá na nossa receita usamos maionese, usamos mostarda, usamos mel, usamos vinagre de vinho branco e usamos a pimenta do reino preta moída. Ok, aqui estão os 5 ingredientes que a gente usou na receita, né? E aí vamos agora para a quantidade. 1 quilo de maionese Hellmann's eu preencho aqui como 1,000, que ele vai me dar o preço do quilo da maionese Hellmann's, R$ 14,54. Já o molho de mostarda com mel eu só usei 700 gramas, então eu vou colocar 0,700, que aí me retorna 700 gramas, e o preço é proporcional aqui também. E o mel de abelha eu também usei 0,700. Vinagre de vinho branco eu já vou descer uma casa decimal, então 0,030. 30 gramas de vinagre de vinho branco. E a pimenta do reino preto moída, como foram 5 gramas só, eu vou também descer mais uma casa decimal, 0,005. E aí, 17 centavos, as 5 gramas de pimenta do reino preto moída custaram para mim nessa receita. Aí aqui a planilha vai me dar quanto eu tive de custo total com essa receita, né? Quanto eu gastei com tudo que eu coloquei efetivamente lá no nosso bowl para fazer mostarda com mel. E aí ela retornou que eu tive um custo total de R$ 37,32. Só que agora eu vou ter que informar quanto essa receita me rendeu no final. E aí, misturando tudo isso, ela me rendeu 2 quilos, 435 gramas. E a planilha automaticamente vai calcular o preço do quilo desse molho de mostarda com mel para mim, que é R$ 15,33. E aqui nós encontramos, de fato, o custo total do quilo da nossa receita. Então, eu sei que o molho de mostarda com mel que eu preparo no meu restaurante custa para mim, cada quilo, R$ 15,33. E aí, a partir disso, eu vou conseguir aplicar ele em todos os outros preparos. E aí, todos os produtos que levarem o molho de mostarda com mel aqui no restaurante, eu vou levar como base o custo total do quilo desse molho de mostarda com mel, que é de R$ 15,33. E aí, aqui no resumo das receitas, a planilha vai me dar um resumo, né, do custo total da receita e do custo total do quilo. E todas as informações que a gente vai usar desse molho de mostarda com mel vão ser baseadas aqui no custo total do quilo, que é de R$ 15,33. Beleza? Então, vamos lá. Aqui na Chickens eu tenho um produto, que é o balde de frango, que ele vai com molhos. Então, como saber quanto é que custa esse pote de molho que eu mando dentro do balde? Que eu mando junto com o balde, na verdade, no pedido do cliente. Vamos simular aqui. Eu vou fazer um pote de molho mostarda com mel. Pote de molho mostarda e mel, que é o potinho que eu vendo separadamente. Então, eu vou colocar aqui, eu vou usar uma receita, porque o mel tá aqui, e também vou usar alguns insumos, que são as embalagens que vão nesse potinho de molho. Na receita, eu usei o molho de mostarda com mel, e no potinho, eu não uso o quilo total da receita, né? Eu vou usar 0,070 gramas. E aí, a planilha vai me dizer que cada potinho de molho de mostarda com mel me custa R$ 1,07. Mas não tem só isso, nós temos também a embalagem, que é o pote de molho com tampa, que é a embalagem que eu uso para entregar esse molho de mostarda com mel para o cliente, né? Então, eu uso um pote de molho com tampa, e aí eu sei que o custo, o CMV desse produto, desse pote de molho de mostarda com mel para mim, é de R$ 1,62. E isso compreende o molho de mostarda com mel que eu preparo, mais a embalagem que eu uso para entregar esse molho para o cliente. E aí a mesma coisa, sei lá, eu vou usar esse molho de mostarda com mel para fazer um sanduíche. Sanduíche. Eu tenho um sanduíche aqui que ele é sanduíche pop mostarda e mel, que ele é pão, frango e molho. Então, vamos lá, eu vou pegar uma receita, vou começar pela receita, que é o frango frito, e depois eu também tenho uma receita, que é o molho de mostarda com mel, e também tem algumas embalagens depois, que estão cadastradas lá como insumo. Então, nessa receita aqui, do sanduíche pop mostarda com mel, eu usei um frango frito,
que eu já fiz essa precificação antes. Também usei o molho de mostarda com mel, que nós fizemos a precificação juntos agora. Só que eu não entreguei esse produto, só o frango, o molho e o pão. Por exemplo. Pão com brioche também usa nesse lanche. Eu também preciso colocar embalagens, né? Aqui eu uso um papel acoplado. Aqui eu também uso um saco craft. Aqui eu também uso 2 lacres. Aqui eu também uso 2 sachês. Eu sempre coloco, independente se o cliente pede ou não. Eu sempre precifico aqui já com tudo que ele pode pedir, né? Então, lembrando, papel acoplado, saco craft pequeno, lacre. E também eu uso bala brinde e saco bala. Acho que aqui tá como saco bala brinde. Isso. E aí, depois que eu lembro de tudo que vai nesse sanduíche pop, e lembra que eu usei a minha receita que eu fiz de molho de mostarda com mel aqui, tá? Ele já puxou o preço do quilo da receita aqui pra mim. Mas agora eu vou informar a quantidade que eu uso nesse sanduíche pop de mostarda com mel. Então, de frango frito eu uso 0,090 gramas. E aí ele me retorna que eu gasto R$ 1,62 de frango frito nesse sanduíche. Molho de mostarda com mel, 0,060 gramas no sanduíche pop. E pão brioche eu uso 1, embalagem para sanduíche 1, saco craft pequeno 1, lacre eu uso 2, sachê eu uso 2, bala brinde eu uso 2 e um saco de bala brinde 1. Então aqui, a planilha juntando tudo isso que eu gastei, né, para produzir esse sanduíche pop mostarda com mel, ela me retorna um CMV, que é o custo da mercadoria vendida, no valor de R$ 6,12. E aqui tá mais um exemplo de como a gente faz para usar essa receita que a gente fez hoje, né, do zero, para aplicar em qualquer item do cardápio que você tiver. A gente só precisa encontrar o custo total da receita, depois a gente encontra o custo do quilo, que é informando o rendimento, né, dessa receita total, e aí a gente vai conseguir usar essa receita em qualquer item no seu cardápio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui que eu vou te ajudar com isso. Então, vamos lá seguir com essa precificação, porque agora você já sabe que o preço é o lucro.